Fala investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar se realmente vale investir em FIIs. Então, galera, aqui tô com 15.550 na Bolsa de Valores, tenho mais ou menos 11.900 fundos imobiliários, que são FIIs, a tag de fundos imobiliários são FIIs. Então, acho que é um pouco complicado esse assunto. Trouxe um vídeo por que não ter 100% da sua carteira FIIs também. Então, acho muito legal esse tipo de conteúdo. Tô trazendo mais um para vocês. Vou falar quanto que me rende aqui esses 11 mil reais mais ou menos que eu tenho. Aqui tem 15.550 na bolsa, mas em fundos imobiliários eu tenho menos, que é FIIs, até. Tenho vários fundos, FIIs de vários tipos, como agro, logística, tenho também fundo de tijolo, fundo de papel. Então são vários tipos que tem aí na Bolsa de Valores e tem cada investidor tem que ter o seu tipo favorito. Por exemplo, o meu é de fundos imobiliários de papel. Por quê, galera? Papel, eles são dívidas, ou seja, as dívidas, calma aí, fundos de papéis têm dívidas, ou seja, as dívidas deles, eles pagam, por exemplo, eu empresto o dinheiro para você, você me devolve e com juros da Selic, por exemplo, do IPCA, quanto que a Selic rendeu nesse tempo. Então, com base nisso, eu prefiro fundos imobiliários de papéis, porque eu gosto mais, galera. Vou trazer um aporte aí no vídeo de quarta-feira, provavelmente todos vão gostar. Gosto muito de fazer vídeo de aporte, tô estudando os fundos que eu vou comprar, tenho plena noção de quais que eu vou comprar, na verdade, não vou dar spoiler nesse vídeo, mas eu acho muito legal, galera, se vale a pena investir em FIIs. Tem muitos inscritos que perguntaram por que vale a pena investir em FIIs. Para resumir, galera, o seu patrimônio vai subir muito mais, rende muito mais que a poupança, porque, por exemplo, FIIs ou fundos imobiliários são renda variável, assim como ações. Renda fixa é um dinheiro que você não vai perder. Com o tempo você não vai perder. Aqui no CDB, liquidez diária, você não vai perder R$ 1 desse dinheiro, galera. Por quê? Porque você nunca vai ter menos do que você realmente deixou aqui no banco. Então ele vai te rendendo em liquidez diária do CD que está a 10,75%. Então tá um número meio alto, né? Acho que é um valor bem alto aí, 10,75%, deixando render por mês. Galera, mas a gente tem que saber com uma coisa, vocês falam, 1% é muito pouco. Mas, por exemplo, galera, se você deixar aqui, por exemplo, no fundo BRCO, não, o BRCO não paga 1%, mas me paga 1% de dividend yield on cost. O que é dividend yield on cost? Quanto que eu investi e o quanto que eu recebo, e não quanto que ele tá a cotação de hoje. Mas por que vale a pena, galera? Como eu tava falando, por exemplo, paguei R$ 100 aqui no Betal, ele me paga 1% ao mês. Então eu vou estar recebendo R$ 1, correto? Sim. Mas se eu tiver uma cota dele, eu vou estar recebendo R$ 1. É pouco. Se eu tiver 10 cotas, R$ 10. Querendo ou não é pouco, 100 cotas, R$ 100. Já um dinheirinho já, mas não é muito, né, galera? Aí 200, 300, 400, 500 cotas, eu já vou estar conseguindo comprar 5 cotas novamente no mês que vem, por exemplo. 500 cotas recebendo 5, calma aí, galera. 500 cotas dá R$ 50 no mês. No outro mês, por exemplo, 1.000 cotas. Vai estar me rendendo mais uma por mês, ou seja, vai estar me rendendo 1.000. 1.000 cotas são R$ 10.000 no caso, né? R$ 100. Então estaria me rendendo mais uma cota no próximo mês. Lembrando, quanto maior a rentabilidade do fundo, mais arriscado ele é. Então a gente tem que saber disso. Por isso que o Vigia 11 tomou calote. Tinha 20 e poucos por cento lá da carteira diversificada apenas na Languiru. Então acabou tomando um calote. Está passando por alguma coisa judicial e está com uma queda bem altinha até na cota. Então a gente tem que saber disso, galera. Acho muito importante. A cota está R$ 8. Também tem várias coisas, eles têm vários fundos lá várias logísticas lá, sei lá, acho que fazenda lá no Rio Grande do Sul. Então é um pouco mais complicado isso. A gente tem que entender que pode ser queda momentânea, tanto como prejuízo. Você tem que sair do fundo. Então a gente tem que saber olhar quando é oportunidade ou quando é realmente uma nova chance de aportar. Se é oportunidade ou se é para sair desse fundo. Então a gente tem que saber assim. Vocês têm que saber também, galera, que com R$ 15.000, por exemplo, se eu tiver tudo esses R$ 15.000 em fundos imobiliários, eu não vou estar recebendo, por exemplo, R$ 150. Por quê? Porque não rende 1%, galera. Uma carteira mais segura é muito difícil render 1%. Por exemplo,
exemplo, eu tenho 11.862, mas eu tô com uma queda de R$ 760. Então, é uma média que alguns investidores falam para ficar mais atrativo, mas é muito mais difícil você pegar uma rentabilidade dessa. A gente tem que saber disso. Ó, por exemplo, 121, no que eu tenho aqui, são 2.500. Então, eu tô recebendo R$ 4 a menos, por exemplo, do que renderia se eu tivesse 1.200, 12.600, por exemplo, que é o que daria mais ou menos. Então a gente tem que saber, galera, que alguns momentos é muito complicado comprar um fundo, muito complicado vender o fundo. A gente tem que saber quando que vai ser a melhor hora de vender esse tal fundo imobiliário que você tem, se os dividendos dele estão caindo, por que estão caindo. A gente tem que estudar, tem que saber os fundos que estão colocando na carteira. Na minha opinião, vale sim a pena investir, é melhor do que a poupança, mas melhor que a renda fixa. Eu gosto mais de fundos imobiliários do que na renda fixa. Não só por isso, não é por isso que eu gosto só deles, que eu vou investir só neles. Eu também tenho posição em ação, também tenho ações, tenho posição também em renda fixa. Então, galera, a gente tem que saber que cada momento é momento. Ou seja, quando a Selic subir lá em cima, lá no topo ficar 13,75, a gente tem que tirar, tem investidores que tiram. Por exemplo, tira dos fundos imobiliários e coloca tudo em renda fixa. Eu acho que é uma estratégia ruim, porque quando vai aumentar a taxa Selic do Brasil, os investimentos já sobem antes, os fundos imobiliários já sobem antes para antecipar a taxa Selic que vai subir, então eles já antecipam subindo. E quando ela desce, eles já antecipam a queda. Então eles sempre antecipam as coisas, ou seja, se você for comprar um fundo imobiliário, por exemplo, de papel, o que eu recomendo para vocês? Fundo imobiliário de papel, galera, eles ganham, depende. Se for da Selic, eu recomendo vocês comprarem em baixa. Quando a Selic estiver lá em baixa, a Selic já chegou a 2% por mês. Mas ela sobe, já chegou a 13,75 em tempo de pandemia, que é para controlar a inflação do Brasil, para não ficar tão desregulada. Eles aumentam essa taxa, então fica muito mais difícil para você pedir empréstimo para o banco, para você financiar um carro, para você financiar um apartamento. Então fica tudo mais difícil. E quando a Selic está em baixa, como está hoje, está um pouco menor do que antes, mas quando está mais em baixa, assim, uns 6%, fica muito mais atrativo financiar algo. Então é isso. E se, por exemplo, o banco, você pede empréstimo para ele, ele vai cobrar 3 vezes mais que a Selic, mas se a Selic estiver em baixa, é uma estratégia melhor de você pedir um empréstimo quando a Selic está mais baixa. Então isso é um fator aí que eu acho que afeta muitos investidores que não sabem. Então estou falando algumas coisas que eu aprendi nesse meio de quase 2 anos aí que eu invisto, são 18 meses, então 1 ano e 6 meses aí, é muito tempo investindo, é muito tempo na Bolsa de Valores. Acho que todos os investidores vão aprender com o tempo. Aqui, o fundo FGA11 pagou 10 centavos, mas pagou 10 centavos e 1 ali no fundo. Aí acabamos pagando 9,45, já que eu tenho 90 cotas. Então, galera, a gente tem que saber os fundos que a gente coloca na carteira, tem que estudar um por um, independente de tudo, saber se o fundo realmente está caindo. Galera, vocês não precisam estudar o fundo imobiliário todos os meses, todos os dias. Vocês podem ter alguma coisa, só se acontecer algum problema no fundo, pesquisa por cima para ver se vai acontecer algum problema no fundo imobiliário. Por exemplo, no Betal, se acontecer qualquer coisa com ele, eu vou estar sabendo, porque eu acompanho alguns canais que fazem e tal, eu acompanho bastante esse mundo de investimentos e olho bastante no YouTube. Então, se aparecer qualquer problema nele, ele vai subir aqui no meu YouTube. Então, eu acho muito legal isso, que tipo, eu pesquiso também BTLG, como tá, CP, não estudo todos os meses. Acho que os fundos imobiliários não precisam ser estudados todos os meses, já que você tem uma administradora você está pagando uma administradora para cuidar dele. Então, eu acho que é normal, galera. A gente tem que saber quando é oportunidade e quando é para fugir de um fundo, para sair de um fundo. Eu acho muito complicado isso, mas se vocês pegarem a prática de fundos imobiliários, de ações, vocês vão aprender muito mais rápido. Vai valer muito a pena investir em fundos imobiliários, investir em ações, se você souber estudar. Se você não souber estudar, galera, você vai perder muito dinheiro na Bolsa de Valores, infelizmente. Você vai comprar
comprar um fundo a R$ 5,05, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o MXRF11, um vídeo shorts. Inclusive, ele vai sair a parte 2 por esses dias. Inclusive, peço o like de vocês e o compartilhamento também, se puder. Comentem aí quais fundos que vocês têm, se vocês acham que vale a pena investir em FII, quais fundos que vocês têm. Peço o like de vocês, se inscrevam no canal se não for inscrito. O valor da cota está a R$10,33, o seu preço sobre valor patrimonial está de R$1,05. O que isso quer dizer? Que o preço justo por ele é R$9,84. E você vai estar pagando R$1,05, ou seja, 5% mais caro. Se uma casa vale 1 milhão, você estaria pagando R$1,050.000 a mais. 50 mil reais a mais, por exemplo. Se 100 mil, você pagaria R$105.000, ou seja, 5 mil reais a mais. Então a gente tem que saber estudar. Depende do fundo também, galera, porque fundo de tijolo dá para você correr o risco, porque ele vai se valorizando com o tempo. Então até fundo de tijolo dá para comprar até R$1,05, pelo menos na minha opinião. Então, porque ele vai se valorizar no futuro, mas ações não, galera. Fundos de papel não valoriza a dívida, então fundo de papel é um fundo mais momentâneo. Então espero que vocês entendam isso. Fundo de papel é uma coisa, fundo de tijolo é outra. Eu gosto bastante de investir nessas partes, mas eu gosto mais de fundos imobiliários de papel. Mas cada investidor tem a sua preferência. No caso, o agronegócio também, que vem em CRAS e tal, tem alguns fundos diversificados na minha carteira, acho bem bacana. Tenho 6.400 em agronegócio, 3.100 em recebíveis, 1.400 em logístico, lajes comerciais e shopping. Tenho mais ou menos, calculando os dois, 7%. Eu pretendo aumentar minhas posições no XPML, PTLG, BRCO, apesar de estar muito caro e muita valorização na minha carteira. Acho que está mais um momento difícil de comprar ele, mas pode ser que eu compre futuramente. Tem também, por exemplo, aqui, cada mês algum fundo paga um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, por isso que é renda variável, galera. Aqui, ó, em maio eu já recebi 66. Por exemplo, em abril é um mês meio forte. Aqui eu teria recebido 121,74. E galera, eu também gosto de casar os valores que eu vou pagar nos fundos que eu não comprei ainda, ou seja, que eu não investi esse mês. Mas depois que você paga o fundo, compra um fundo, o que ele tem depois que ele anuncia os dividendos? Sua data X, que é o que significa data X? EX. É por causa que, tipo, quando você compra um fundo, ele anunciou R$10 de dividendos hoje, por exemplo, amanhã ele vai cair os R$10 porque tem investidores que compram hoje para vender amanhã só para receber os dividendos. Então, eles sobem e depois caem, para não afetar o valor, porque senão seria muito só manter uma estratégia que você ia conseguir receber 200, 300 reais recebendo 100, ou que você receberia 100 reais, você receberia 200, 300 no mês. Então eu acho que é isso, é uma estratégia muito boa. Também tem muitos investidores que compram fundos ou ações em baixa para vender na alta, acho muito legal também. E é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Minha opinião é que realmente vale a pena, mas você tem que saber no que você realmente aporta e no que você realmente vai querer para a vida. E é isso, galera. Valeu, vejo vocês em um próximo vídeo. Beijo a todos e fui!